Glória a Deus. Isso, acomode o máximo que você puder. E preste a sua atenção por alguns minutos para podermos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Marcos. Meu amigo, o pastor Marcos sempre está lá em Garfão, né? Pelo menos 2 vezes por mês ele está lá ministrando para a gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, o livro que ora lemos, Apocalipse, eu estou diante de um público conhecedor da palavra. Durante muito tempo, eu lembro que na minha infância, que foi na igreja, havia um miticismo muito grande acerca do livro do Apocalipse, né? Causava um certo pavor nas pessoas e infelizmente até em muito crente. Eu não sei se alguém lembra aqui, mas na década de 90 até muitos crentes tinham medo de ler Apocalipse. Havia um certo miticismo acerca desse livro, quando na verdade o livro do Apocalipse é um dos livros mais impressionantes da Bíblia. Digo isto porque é o único livro escrito exclusivamente para a igreja. O livro do Apocalipse não é escrito para ímpio, para descrente, para ouvinte. O livro do Apocalipse é escrito para a igreja, como diz no início dele. Foi um livro escrito aos santos, aos crentes, à igreja do Senhor. Por que é um livro escrito exclusivamente para a igreja? Porque é o único livro da Bíblia que narra a vitória completa da igreja sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado. Vou repetir, é o único livro da Bíblia que narra a vitória completa da igreja sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado. É também o único livro que narra a derrota completa do diabo. Portanto, e para tanto, o diabo sempre pulverizou essa ideia de que o livro do Apocalipse era um livro que tinha e continha mensagens um tanto quanto indigestas. Ora, irmãos, quem gostaria de ter a sua derrota divulgada? Então, o maior interessado de que você não leia, não estude e não conheça o livro do Apocalipse é o inimigo das nossas almas. Porque quando nós lemos, é um livro que não traz pavor e nem pânico para a igreja, mas é um livro que nos traz a esperança de uma eternidade com o Senhor. Isso foi uma grande oportunidade para você dar glória a Deus. É um livro que produz esperança em nosso coração. O termo Apocalipse foi tirado de um vocábulo grego, eucalipto, que significa boa sombra. Eucalipto significa boa sombra. E na verdade tiraram o eu e colocaram apó. Apó quer dizer para longe ou tirado de. Por isso que os apóstolos recebem o nome de apóstolos e apenas os apóstolos da igreja primitiva podem ter essa ordenação, porque foram mandados para longe para divulgar a palavra. Então, tirando o eu, que é bom, e colocado o apó, que é mandado para longe, significa mandado para longe da sombra. Apocalipse, tirado da sombra, desnudar, descobrir, revelar, ou como popularmente conhecemos, Apocalipse significa revelação. É a revelação de Deus das coisas que iriam acontecer nos últimos dias para a igreja de Cristo na terra. Glória a Deus. Aproximadamente 96 anos depois de Cristo, quando Cristo é assunto aos céus, é sabido dos irmãos que uma grande perseguição, de forma desenfreada e implacável, recai sobre os discípulos e sobre a igreja. Naquela época, dizer-se cristão era tornar-se um alvo vivo. Naquela época, dizer-se cristão era a mesma coisa de assinar a sentença de morte por antecipação. Só que em nenhum momento, em outro tempo da história, a igreja cresceu tanto como no período da igreja primitiva e no período daquela implacável perseguição. 96 anos depois de Cristo, João é o único discípulo que resta ainda vivo. E no período do imperador Domiciano, que foi um dos perseguidores
mas terríveis, implacáveis do povo de Deus. Ele resolve tirar a vida do último, do remanescente, do apóstolo que recebeu de Deus a promessa de que não morreria como Marte, mas no tempo em que Deus determinaria. Então João, ele começa a ser perseguido, e a primeira perseguição é a seguinte: pegaram o velhinho João e colocaram ele dentro de uma prisão de 2 por 2, cuja parede daquela prisão tinha mais ou menos 1 metro de espessura, feita de pedras. Colocaram João 7 dias ali dentro. Se ele não morrer de fome, ele morre de sede. Se ele não morrer de fome nem de sede, ele vai bater com a cabeça na parede e vai tirar a própria vida, de sorte que aí dentro ele não vai mais pregar para ninguém, e através dele ninguém mais vai confessar o nome do Senhor. E a proposta sempre foi muito simples: nega Jesus e vive, não nega Jesus e morre. Eu abro um parêntese para dizer algo aqui. É muito comum hoje a gente ver pessoas dizendo que vai sair da igreja porque está sendo perseguida. É muito comum a gente ver alguém dizendo que vai até trocar de igreja porque está sofrendo perseguição. E eu ainda não vi essa perseguição, irmão. É de verdade que o cenário está sendo montado e bem montado para uma grande perseguição ao povo de Deus. Mas graças a Deus que nós ainda temos total liberdade de pregar o evangelho na nossa nação. Quando eu vejo alguém falando que está sendo perseguido, a gente fica com vontade de mandar ele para a Coreia do Norte, para a Etiópia, para o Cazaquistão, para onde o Talibã está imperando e matando pessoas que unicamente usam as redes sociais. Imagine se pregar o evangelho. Nós não sabemos o que é perseguição. Perseguição foi o que passou os pais da igreja, para que nós hoje tivéssemos a liberdade de pregar o evangelho do Senhor. João ficou por 7 dias naquela prisão, sem comida, sem bebida, sem visitas. No 7º dia o imperador vai lá e quando abre a porta, está tudo no registro histórico, João está de joelhos orando, falando com Deus. O imperador Domiciano não sabia que crente não passa fome, crente jejuma. Crente não fica com sede, irmão, crente consagra a vida. Aleluia. Eu vou repetir porque alguém entende o que eu estou falando. Porque quando se fala hoje de jejum, consagração e oração, parece que estamos falando de coisa do século passado. O crente tem a habilidade de transformar a perseguição em um instrumento que o leva mais perto de Deus. Não, você perdeu, eu vou repetir. Essa perseguição que às vezes Deus permite é para você usar ela como um veículo para te levar para mais perto de Deus. Aleluia. João está 7 dias sem comida, sem bebida, preso. A história diz que o imperador pega uma quantidade excessiva de dose de veneno, dilui em água e dá para o velhinho João de quase 96 anos para ele beber. A expectativa de quem está assistindo a cena é de que ele vai cair a qualquer momento, porque tem muita gente que é assim, fica olhando a cena para ver a hora de alguém cair. Só que ele pega aquele veneno e bebe como se estivesse bebendo água mineral. Ele bebe como se estivesse bebendo Guaraná. Sabe por quê? Está escrito, Marcos capítulo 16: e se beberes alguma coisa mortífera em meu nome, não lhes fará dano algum. Tem gente destilando veneno e olhando a hora que vai cair, mas não vai cair porque tem alguém que cuida daqueles, aleluia, que serve o Senhor. Continua a ideia de matar João. Aí o imperador pensou: não, vamos fazer um espetáculo. Entre muitas tentativas, a próxima é essa. Divulgaram em todo o Império Romano. O Coliseu naquela manhã ficou com mais de 250 mil pessoas. Mais de 250 mil pessoas, espectadores, ensandecidos, eufóricos, que gritavam e ovacionavam ao redor daquele Coliseu. Uma fogueira se acendeu no centro do Coliseu. Colocaram um caldeirão de azeite de pelo menos 500 litros ali no meio daquele Coliseu. Alguns minutos depois, aquele caldeirão de azeite
E diante do caldeirão a proposta é essa: se negar Jesus, vai se livrar do azeite quente, mas se continuar com ele, vai ser lançado aí dentro. Não diz a história, mas eu entendo que João olha para aquele imperador e diz o seguinte: se eu fosse mais novo, eu já teria pulado aí dentro, porque a morte é o veículo que vai me levar ao encontrar-se com o amante da minha alma. Todo aquele coliseu gritava, aplaudia, esperava o momento daquele massacre. Porém, quando João é jogado dentro do caldeirão de azeite, aquele barulho, aquele alvoroço vai sendo tomado por um silêncio estarrecedor. Todo mundo olhou. João não estava se debatendo, João não estava agonizando, João estava tranquilo dentro do caldeirão de azeite. Domiciano se aproxima e pergunta: João, por que esse azeite não queima a tua pele? Por que esse azeite não te mata? João responde: porque tem dentro do meu peito e corre nas minhas veias um azeite que é mais quente do que esse. Quem já recebeu esse azeite na vida aí? Só quem tem. O nome desse azeite é Espírito Santo. É Ele que está na nossa vida. A sede não mata, a fome não mata, a prisão não mata, o veneno não mata, o azeite não mata. Então vamos isolar João. Vamos levá-lo para o maior presídio de segurança máxima da época. Onde é? Patmos. Quem já estudou aqui, tem gente que sabe muito mais do que eu. Patmos ficava a 30 quilômetros da costa do Mar Egeu. Uma ilha que naquela época o nome dela causava um pavor. Somente as pessoas que cometiam crime contra o império e contra o Estado e eram sentenciadas a morrer de forma cruel e dolorosamente e lentamente eram lançadas na ilha de Patmos. Um dos maiores rabinos do século II, o reverendo Akibar, ele disse que a maioria dos prisioneiros que eram colocados na ilha de Patmos tiravam a própria vida, cometiam suicídio por causa do pavor que aquela ilha causava nas pessoas que eram lançadas ali. Então pensaram: se João for lançado na ilha de Patmos, ele vai se acabar lá. Lá alguma fera irá tragá-lo, vai matá-lo. Lá ele vai morrer de depressão. Lá ele vai dar cabo da própria vida. Lá ele vai ficar esquecido. Levaram João. Detalhe: o sentenciado era vendado nos seus olhos e era conduzido em uma embarcação pequena para não fazer ideia para o lugar onde ele estava sendo levado. Levaram João, colocaram ele na ilha de Patmos, e a notícia que corria em todo o Império Romano era: João está vivendo o pior momento da sua vida. João está vivendo o pior momento da sua história. João está em Patmos. João está vivendo o pior momento, o momento que talvez nunca passou pela sua mente. Isso era o que corria lá em Roma, mas em Patmos João estava tendo a maior revelação da Bíblia. Não, você não está aí. Quem está do lado de fora está dizendo: ele está na pior fase da vida, está no pior momento da vida dele, acabou para João. Mas João está tendo a maior revelação do seu ministério, a maior experiência da sua história. Levanta a mão quem trouxe a mão. Eu vou liberar uma palavra porque está na Bíblia. Quando alguém achar que você está vivendo o teu pior momento, Deus vai te dar a maior experiência que você terá. Quando alguém achar que você está passando a pior fase da tua vida, Deus vai te dar a maior visão do teu ministério. Tem alguém que precisa ouvir isto nesta noite. Tem alguém lá fora dizendo: acabou, morreu, já era, está lá embaixo. Mas Deus está dizendo:
ruim. Oh, glória a Deus. Porque esse evangelho televisivo, midiático, de que crente só vive de vitória e vitória não existe, irmã. Não existe, irmão. Não, crente não vive só de vitória. Às vezes a gente perde. Vou dizer mais: Deus prefere até te ver perdendo do que te ver perdido. Deus prefere que você perca algumas coisas, mas Ele não quer que você se perca. Então fica tranquilo, Patmos não é sinônimo de morte. Patmos é sinônimo de experiência com Deus. Aleluia, de visão que muda o curso da história. Escute, quando João se acha em Patmos, ele tem uma visão do Cristo glorificado. A visão que ele tem não é de um Cristo envolto num pano marrom, anêmico, cadavérico, com cara de derrotado, não. Ele vê um Cristo glorificado que a sua voz é como de multidão de águas, é como de trombetas, é como um trovão. Oh, glória a Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu cabelo é branco como a neve. As suas vestes são compridas até os pés e brancas como a alva lã. O seu rosto brilha mais do que o sol ao meio-dia. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e os seus pés são como latão reluzente, polido na fornalha. O seu cabelo é branco como a lã, porque revela a sua eternidade. Os seus olhos são como chamas de fogo, porque mostram o poder de penetração que ele tem na mente humana e no sentimento do homem. O seu rosto brilha mais do que o sol da sua força, porque reflete o brilho da sua glória. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, porque é a sua palavra, e a palavra vem da boca dele. E porque é uma espada? Porque ela corta. E porque 2 gumes? Porque ela mata e faz viver. Ela fere, mas ela cura. Ela corta quem ouve, mas ela corta quem fala. Essa é a palavra. A sua roupa é comprida até, você está dando glória faz tempo, é comprida até os pés, porque ele é o sacerdote eterno. A sua roupa é branca, porque revela a sua santidade, e nela não tem mancha alguma. Os seus pés são como latão polido da fornalha, porque representa a sua base sólida, firme e fiel. Ele não tropeça em nada. Quem já sentiu a presença dele, levante uma das mãos. Só se você puder, e diga alguma coisa em forma de adoração àquele que está nessa noite aqui. João, eu estou vivo. Fui morto, mas estou vivo e vivo para sempre. Existe relato de que algumas pessoas ressuscitaram na Bíblia. Algumas pessoas ressuscitaram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas somente Jesus triunfou sobre a morte. Ah, mas o Lázaro ressuscitou, verdade, mas morreu de novo. O filho da mulher viúva ressuscitou, mas a morte o ceifou novamente. E eles estão aguardando a ressurreição do último dia. Aleluia. Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ele disse para João: fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele triunfou sobre a morte.